Então, Cristina tem um testemunho. Espero que você possa prestar atenção, porque eu gostei do testemunho que ela me deu ontem. Esse testemunho é bom. Abra aí o teu coração para receber a palavra do Senhor. Amém. Eu achei que eu ia escapar, mas ele não deixou, não. Bom, o meu testemunho é o seguinte. Quando a gente cantou aquela música Nas Estrelas, Vejo a Sua Mão, eu e o Bispo Hildo, a gente tinha um grupo evangélico e a gente cantamos essa música uma vez, porque o Senhor me deu uma palavra, eu senti assim de cantar e nós cantamos. E no final eu perguntava, nas estrelas vejo a sua mão. E no final eu perguntava para as pessoas, o que Ele é para você? Muitas pessoas ali foram realmente tocadas por Deus, ali tivemos que cabular a aula para poder consolar, para poder falar, ministrar. Mas enquanto eu falava, eu preciso confessar uma coisa para vocês. Eu nunca havia me questionado o que Ele era para mim. Eu nasci num lar evangélico. Meu pai pastor, minha mãe sempre fez o culto doméstico. Eu amava o Natal, porque o Natal era dia de peça, e eu gostava do teatro, gostava das cantatas. Eu amava tudo isso. Eu sempre gostei de estar ali. Mas eu nunca havia me perguntado o que Ele é para mim. Porque a minha ideia era o seguinte, Jesus veio, morreu pelo mundo. Pelo mundo. Mas isso não tinha um impacto na minha vida. Porque eu não sou mundo. Eu não falo palavrão. Eu vou à igreja todo dia. Eu faço culto doméstico. Então o meu olhar para o mundo era um olhar de o mundo precisa dele, o mundo precisa de Deus. Mas não faz muito tempo, quando eu comecei a inverter esse olhar, ao invés de olhar para o mundo que precisa de Deus, eu comecei a olhar para mim, comecei a me conhecer, comecei a me questionar, comecei a entender a minha infância. Eu achava que eu não precisava de um consolador, porque a minha infância era alegre. Minha infância era feliz. Eu achava que eu não precisava de um resgatador, porque afinal de contas eu não estou perdida, eu não tenho pecado. Mas quando eu comecei a olhar a minha infância, comecei a olhar para mim, a minha visão começou a mudar. Eu comecei a perceber que eu era assim, uma criança que tinha tristeza. Eu olho fotos minhas quando criança, eu não estou sorrindo em foto nenhuma. E eu comecei a esse autoconhecimento, olhar para dentro de mim. Meus olhos, ao invés de olhar para o mundo, meus olhos começaram a olhar para dentro de mim. E eu comecei a perceber que eu precisava, sim, de um consolador. E eu comecei a perceber que eu tinha atitudes que vieram da minha infância e que eu não reconhecia. Por que eu faço isso? Por que isso? O porquê disso estava lá. Então eu achava que era tudo normal, porque eu estou na igreja, tudo beleza, tudo maravilha. Mas eu comecei a perceber que eu precisava, sim, de um resgatador. Eu comecei a perceber que eu precisava de um salvador. Eu comecei a perceber que a gente não erra somente em palavras, mas eu comecei a perceber que a gente erra às vezes em pensamentos. Coisas que a gente deixa de fazer porque tem medo, porque pai e mãe podem saber. Coisa que a gente deixa de fazer porque, afinal de contas, eu vou na igreja. Então, a intenção não era a intenção correta, a intenção era o medo. Muitas vezes, deixava de fazer alguma coisa por medo. E eu comecei a perceber que as minhas motivações estavam erradas. E eu comecei a perceber o quanto eu precisava de um resgatador. A minha visão mudou. A minha visão não é mais uma visão para o mundo, mas é uma visão para mim. É uma visão para dentro. Que eu preciso de um resgatador. Eu preciso de um libertador. Eu preciso de um consolador. Eu estava muito acostumada com a vida na igreja. Mas o principal, que era o amor por Deus, o amor verdadeiro de reconhecer que Ele era sim o meu resgatador, que Ele era sim o meu salvador, que Ele era sim o meu conselheiro, que eu precisava disso. Isso mudou na minha vida. Vocês podem perceber que normalmente quando eu louvo, eu começo a chorar. Porque eu choro, porque eu começo a perceber, Senhor, obrigada.
Obrigada, porque eu era como aquele filho perdido dentro da casa, que foi reclamar com o pai: pai, você não matou nenhum cordeiro para mim. E o pai fala: olha, está tudo à sua disposição. E eu comecei a perceber que o pai, sim, o pai sempre me recebeu de braços abertos. E ele sempre me deu um cordeiro. E ele sempre me deu Jesus Cristo. E esse é o meu testemunho. Ao invés de olhar para o mundo precisa dele. Comecei a olhar para mim: eu preciso dele. E esse Natal começa a mudar dentro de mim. Não é mais um Natal somente de cantata. Não é mais um Natal somente de peça teatral. Não é mais um Natal que eu ia lá para a igreja da minha época. A igreja tinha até ceia de Natal. Eu queria até comprar nozes para as crianças. Eu acabei não comprando, porque eu queria que elas quebrassem as nozes lá. Porque eu me lembro da gente quebrando nozes na igreja, as crianças. Ai, era tão bom. Mas a vida cristã não é só isso. A vida cristã é reconhecer que eu preciso de um Salvador. E que foi por mim que Ele morreu. E o meu Natal mudou completamente. Amém? Deus abençoe. Muito bem. Isso me faz lembrar aquela vez em que um fariseu convidou a Jesus para um jantar. E de repente ele não acolheu Jesus devidamente. Ele não honrou a Cristo. Ele negou as coisas mais básicas daquela cultura, e era como se ele fizesse pouco caso de Jesus. Aí, uma mulher, que até então era prostituta, mas que havia sido perdoada por Jesus instantes antes, tinha sido salva e resgatada, quando ela viu Jesus sendo recebido daquela maneira indigna, ela tomou uma atitude muito corajosa. Ela se aproximou do Senhor, que estava ali na mesa do banquete, por trás do Senhor, porque eles se reclinavam, né? A mesa era baixa, não era como nas nossas, então ele se reclinava a mesa e as pernas ficavam para trás. Ela então começou a chorar sobre os pés de Jesus e lavou os seus pés com suas lágrimas, enxugou com os seus próprios cabelos e derramou o que ela tinha de mais precioso aos pés de Jesus. E aí Jesus se volta para o fariseu e diz assim: eu entrei aqui na tua casa e você não me cumprimentou direito, não me deu um beijo, não providenciou o que era de praxe, água para que os meus pés fossem lavados. Você não me ungiu a cabeça, sendo que isso era o que se fazia quando um mestre era acolhido, chegava, era uma espécie de ritual de recepção. Mas esta mulher, desde que eu cheguei aqui, ela não cessa de lavar os meus pés com suas lágrimas, de beijar os meus pés, de enxugar com os seus próprios cabelos, e ela não derramou um óleo qualquer, ela pegou o que ela tinha de mais precioso, um perfume caríssimo, e derramou. Sabe, quem muito é perdoado, muito ama. Quem pouco é perdoado, pouco ama. Olha o que é que Jesus observou aqui, e como isso tem relação com o testemunho da Cristina. Como ela nasceu num lar evangélico, ela não sentia tanta necessidade assim de perdão. Você está entendendo? Então, ela não amava devidamente ao Senhor, porque o seu relacionamento com Cristo era meio trivial, meio de praxe, meio de rotina, sabe? Não tinha uma conexão de paixão, de amor e de dívida, porque ela não sentia assim que Cristo tinha feito por ela algo tão tremendo. Ela não tinha percebido até então a sua condição de pecadora, de alguém que necessitava realmente do perdão do Senhor. E quem é pouco perdoado, pouco ama. Agora, quando a gente olha para dentro de nós mesmos, quando cai a ficha de quem realmente nós somos, quando a gente é capaz de olhar para um espelho que possa refletir
a nossa real natureza, a nossa alma, as imperfeições, até mesmo das nossas ações mais louváveis, podem estar contaminadas pelo pecado. Ainda que eu tenha tamanha fé para mover montanhas, ainda que eu dê os meus bens aos pobres, ainda que eu me torne um mártir de alguma causa, de algum ideal, se eu fizer tais coisas excelentes, sem a devida motivação, sem o amor, isso de nada me aproveitará. O fariseu achava que Deus é quem lhe devia. Porque tem gente que se acha na vida. Você lembra Jesus contando a parábola de que duas pessoas foram ao templo orar? Uma era um publicano, pecador contumaz, visto com maus olhos por todos ao seu redor. E o outro era um fariseu, um religioso. Os dois foram ao templo orar. A oração do fariseu era esta: Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como este vil pecador. E apontava os defeitos do outro e as suas virtudes. Porque eu sou isso, eu faço, eu aconteço, eu tal. E pobrezinho deste. Se o Senhor vai salvar alguém, eu tenho certeza que eu sou um candidato realmente a tal salvação. Eu fiz por merecer. Eu conquistei o meu passe de entrada no céu. Agora, pobre, miserável, esse aí merece realmente o inferno. É o desprezo eterno. E orou assim. Só que o publicano orou diferente. Aí chegou a hora do publicano orar. Ele disse assim: Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Eu não mereço. Agora imagina quando este que reconhece a sua miserabilidade, a sua pecaminosidade, que não é digno, e de repente ele recebe o presente do perdão. Ele recebe o presente do abraço. É o filho pródigo. Por isso a parábola do filho pródigo, que a Cristina menciona, tem tudo a ver com isso. O filho pródigo é aquele que é perdido longe de casa, longe do arraial, longe do aprisco, que está no mundão, que está na escravidão do pecado, que está nas garras do diabo, visivelmente nessa condição. E quando ele cai em si, ele volta para casa, ele sabe que ele não merece, ele não é digno de ser acolhido como filho. Ele pensa: será que pelo menos meu pai vai dar para mim um lugar como um servo, porque eu não sou mais digno de nada. Mas para sua surpresa, o pai o acolhe, o recebe, o cobre de beijos, dá para ele um banho, roupas novas, uma herança, um banquete, uma festa. Mas imagina a alegria deste jovem. Ele fala: eu não merecia isso. Pai, o Senhor é demais, o seu amor é incalculável, as suas misericórdias não têm fim. Essa é a expressão de louvor do salmista Davi, por exemplo, que bem sabia que nada merecia da parte de Deus. Ele bendiz a misericórdia, a bondade de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, o seu favor. E ele passa a amar a Deus e ter um relacionamento muito mais profundo de paixão. Ele se sente totalmente devedor à graça e à misericórdia. Isso é uma realidade. Agora tem um outro filho. Ele vive dentro de casa. Ele não se sente perdido. Ele acha que ele é sim digno da festa. E acha que o pai não está sendo justo, porque está dando para aquele que não merece nada uma festa. E ele se sente assim, mal com tudo aquilo. É o filho perdido dentro de casa. E essa é pior, o filho perdido dentro de casa, sabe por quê? Ele está muito mais distante da convicção da sua necessidade de perdão e de pecado. Ele muitas vezes se acha, ele não consegue olhar para si mesmo, ele não consegue perceber que ele também não é digno, que ele também é pecador, que ele carece tanto da graça quanto aquele lá de fora. E por conta disso ele tem um relacionamento frio com Deus.
ou com o pai. Ele não tem um relacionamento afetivo, de amor, ele não tem uma intimidade com esse pai. Então tem muita gente, às vezes, que nasce, cresce, ou está no contexto da fé, mas não consegue amar a Deus. Porque não sente o perdão de Deus. Porque não bebeu desta graça, dessa misericórdia. E a atitude daquela mulher adúltera, prostituta, perdoada, redimida, é de alguém que torna-se devota a Cristo, porque recebeu um amor tremendo e um perdão magnífico e passa a amá-lo. É isso, meus irmãos. Estamos na data aí de Natal, está chegando. É para festejar ou não? Não admita tristeza nesse Natal, porque nasceu a vida, nasceu a luz que espanta as trevas. É uma boa notícia, como diz o anúncio dos anjos, para todo mundo. Para os que estão dentro do aprisco e para os que estão fora. Para os justos, para os que já foram redimidos, perdoados, para os que estão no caminho, é a notícia de que a plena redenção e o novo céu e a nova terra se aproximam. Para o pecador, é a notícia de perdão. Para o pagão, para o que está em trevas, para o que não conhece a luz, é um convite a aproximar-se e a conhecer. Como os magos do Oriente, possivelmente eram de outra religião, certo? Mas a luz foi para eles também. E todos ao redor, todo mundo, quem quer que seja, está sendo convidado a experimentar este significado, este impacto do evento mais extraordinário da história humana. É mais extraordinário do que a própria ressurreição. É um milagre tremendo. Para pensar comigo. O ser criador, invisível, supremo, ele se fez gente. Aquele que é por excelência, tornou-se o que não era, sem deixar de ser o que sempre foi e é. Sendo Deus, se fez carne, o Verbo se fez gente, para redimir a humanidade, assumiu o nosso corpo, mortal, corruptível, falido, porque o diabo fez a humanidade cair em pecado e rebelar-se contra o Criador, mas Deus não abandonou a humanidade, Deus visitou a terra, Ele se fez gente e no corpo de um ser humano, este ser que sustenta todas as coisas, que é o Criador e sustentador de tudo, se fez bebê, e agora era sustentado e amamentado. Ele que é revestido de glória, estava com fralda de um bebê. Gente, para pensar no significado de Deus visitar esse planeta. E tudo que Ele fez, deixou o trono da sua glória e veio parar numa manjedoura. E se colocou num corpo frágil, suscetível a ser morto, a ser torturado, a ser rejeitado, cuspiram nele. E Ele tudo fez para alcançar a mim e a você,
porque você e eu, toda a humanidade, sem nenhuma exceção, todos nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Ele veio, assumiu a nossa condição para triunfar sobre o diabo e conceder para mim, para você, perdão e resgate, para nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor, para redimir o corpo, esse corpo que estava amaldiçoado, esse corpo que estava destinado à podridão, a morte. Agora tem esperança, porque o Verbo se fez carne para redimir a nossa carne, para nos fazer participantes da natureza divina. Deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Ele assumiu o nosso corpo para santificá-lo. Ele assumiu a nossa condição e nos deu o seu Espírito para nos vivificar, para nos redimir, para nos salvar. Agora, a questão continua de pé. O Natal, você conhece a história, você já ouviu, talvez você tenha crescido na igreja, talvez tudo isso seja assim tão natural para você. E qual é o impacto que isso tem na tua vida? Qual é o valor de Jesus para você? Você o adora? Você o ama? Você realmente foi impactado por esta visitação? Você experimenta a alegria do Natal? Ou isso é alguma coisa, sei lá, parece alheia a você, parece alguma coisa, uma conversa ou uma história que não tem nada a ver com a tua vida, com a tua realidade. O que Ele é para mim, o que Ele é para você. E agora, a gente pode saber que essa encarnação do Verbo não é um evento isolado, histórico, uma história linda, uma narrativa maravilhosa. Ele veio se fazer carne, na sua carne. Nós recebemos uma nova vida. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo passam a habitar aqui, nesse corpo mortal e corruptível. Ele veio nascer para ser Deus da sua vida, para habitar neste templo. Não é só naquele corpo, é neste corpo. Entenda bem isso. E aí se desvencilhe de tudo que é da velha natureza, experimente a nova natureza e celebre esse hóspede que é o Espírito Santo, esse hóspede que é Jesus, Ele que veio morar e habitar dentro de nós, para nos santificar, para nos redimir, para nos dar a vida eterna, a vida triunfando sobre a morte, o Senhor restaurando a criação, o Senhor fazendo novas todas as coisas, Teu Espírito sendo derramado, a luz se manifestando, espantando, dissipando as trevas, a esperança, o amor, a vida, na singeleza de um menino, Filho de Deus. Te adoramos, ó Senhor, Filho de Deus. Nos unimos aos pastores, aos magos do Oriente, a José, a Maria. Nós nos unimos aos anjos que com alegria cantavam, adoravam, celebravam a vitória. Chegou a vitória, chegou aquele que é mais do que vencedor, aquele que veio para triunfar, para pisar na cabeça da serpente, para redimir os seres perdidos, porque tanto nos amou. Te adoramos, ó Senhor, receba a nossa adoração, o nosso coração, o nosso futuro. Seja o Senhor a habitar aqui, nesse corpo mortal, corruptível, tão sujeito a
tentações, a fraqueza. Seja o Senhor a nossa força. Seja o Senhor a nos santificar. Expulsa, Senhor, o maligno. Expulsa o mal dentro de nós. Ó Senhor, todo engano, todo engano do diabo, que a verdade prevaleça, que a luz prevaleça sobre as trevas em nós, que a gente possa agora confessar que precisamos de Ti, que precisamos do Teu perdão, que precisamos da Tua direção, que precisamos da Tua salvação, que precisamos da Tua comunhão, que precisamos do Teu consolo, que não podemos prescindir do Senhor. O Senhor é a vida, o Senhor é o autor da vida, e o Senhor espanta a morte. O Senhor dá a nós a palavra de vida eterna. Ao Senhor seja a honra, a glória, hoje e para todos sempre. A nossa vida para o Senhor, o nosso futuro, e que nós, todos como os pastores, assumamos esse compromisso de proclamar que Jesus nasceu, que Ele é vida, que Ele é o Salvador, que Ele é o Senhor, que Ele é digno da nossa devoção, da nossa adoração, da nossa entrega, da consagração do nosso ser, do melhor de nós. Senhor, nós nos comprometemos contigo, com a tua causa, com a tua missão, com a igreja que é o corpo de Cristo. Receba, Senhor, a nossa oferta, receba, Senhor, o nosso coração.